Repete comigo, aê! Vamos ficar em pé, vamos orar uns com os outros agora. Irmãos, quando nós olhamos os nossos irmãos, como já fizemos hoje, sorrimos uns para os outros, a graça de Deus nos alcança. O povo de Deus é um povo alegre, um povo feliz, e quando nós estamos juntos, nós temos certeza absoluta de que o Senhor tem um propósito em falar a nós como comunidade, sem deixar de falar a nós, cada um como uma pessoa. Ore pela pessoa que está do seu lado, mas se você já orou com ela hoje, muda de lugar e ora com outra pessoa, é isso aí. Aleluias, glórias a Ti, Santo, 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 Santo é o Senhor maravilhoso, soberano, dono, proprietário, amor da nossa vida, amor de todos os amores. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluias, 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 aleluias. Glórias a Ti, poderoso Senhor. Santo é o Teu nome, Santo é o Teu nome, Santo é o Teu nome. Derrama do Teu poder sobre nós. Tem misericórdia. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Glórias ao nome do Senhor, o nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. Nós estamos aqui agora, Pai, adorando o Teu nome. E estamos adorando o Senhor também na comunidade, quando oramos uns com os outros, uns pelos outros. Senhor, me lembro de Pedro agora, quando o Senhor disse, diante da saída das pessoas, a desistência do caminho, lá em João 6, quando todo mundo foi saindo e saindo, e o Senhor disse, e vocês não querem ir juntos, não querem aproveitar? E Pedro disse, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Ele não perguntou para onde, Senhor, mas para quem? Porque nós não temos um lugar, nós temos uma pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para o Senhor que nós queremos ir. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que tem nos amado, que tem se revelado a nós e que tem nos dado a grande oportunidade de cooperarmos na grande comissão. Aleluias. Estamos aqui, Senhor, e o Senhor sabe do temor que vai no meu coração, porque as pessoas que estão aqui, os Teus servos, irmãos e irmãs, precisam ouvir o Senhor,
e o maior obstáculo posso ser eu. Por isso, em nome de Jesus, lava o teu servo, purifica o teu servo, coração, alma, mente, propósito, para que somente e exclusivamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja honrado, seja glorificado. O Senhor é bem-vindo entre nós, o Senhor já moveu-se entre nós nesses dias, através de tantos momentos, papai, e agora mais uma vez, diante da tua palavra, pedimos, revela-te mais uma vez, poderoso, sobrenatural, sobre as nossas vidas. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Pode assentar-se. Obrigado pelo convite para estar aqui com os irmãos. A apresentação já foi feita, nós estamos ali pela graça de Deus, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas eu não posso deixar de apresentar a minha namorada, um milagre de pernas que anda, é a Vasti. Fica em pé, amor, olha lá, muitos de vocês oraram por ela, ela esteve 3 vezes no CTI, pode sentar, amorzinho, beijo, 3 vezes no CTI esse ano, e não era assim, a gente estava normal, como você e eu, almoçando em casa, mal-estar, coisa leve, vamos dar uma chegadinha no médico, que a gente tem que ser cuidadoso. E aí a gente chegava no médico, e o médico começava a fazer algumas perguntas, depois falava, olha, acho que você não vai voltar para casa agora. Como assim? Não, é porque você vai ter que ser hospitalizado agora. Mas como assim? E não vai ser, o seu marido vai te levar, tem que ir de ambulância. Mas como assim? Não, e você vai para o CTI, como assim? Então, Vasti é um milagre vivo, uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Esteve entre a vida e a morte. Uma junta médica me recebeu e falou assim, o senhor sabe o que está acontecendo com a sua esposa? Ela corre perigo de morte imediata, morte súbita, e como ela tem que entrar num tratamento agora, num procedimento, mas há 3 pessoas na frente dela, ela não pode fazê-lo imediatamente, então o senhor saiba que ela continua correndo risco, e a mão de Deus, tão maravilhosa, operou mais uma vez. Por isso, Vasti é um milagre vivo, e nós a queremos viva, porque o único propósito da vida dela é honrar, é glorificar, é servir Jesus, amando a Deus e amando crianças. Glórias a Deus, amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3 e 4, é um texto longo, tentarei não ficar desenvolvendo ponto a ponto, porque levaria muito tempo, mas nós temos ouvido desde o início desse Multiplique, aquilo que é o nosso refrão, aquilo que é o nosso valor, mas recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo, amém? E aí então vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, também até os confins da terra. Então, ali há várias menções, a geografia da grande comissão está ali, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Agora, essa missão era tão grande, irmãos, que prescindia de um poder extraordinário, e o Senhor prometeu esse poder extraordinário. É sobre isso que nós vamos falar, e nós vamos tocar em alguns pontos sobre a sua e a minha vida, e eu queria fazer uma pesquisa aqui e agora. Então nós vamos ver na tela, se não funcionar de primeiro, a gente já pula essa parte, por causa do tempo, mas aqui na tela, você vai ver um QR Code, mas vai ver também um www, se você quiser acessar, olha só, vamos aguardar aqui, na nossa tela, nós vamos fazer uma pesquisa online, pegue o seu telefone aí, fique atento, se não funcionar o QR Code, olha aqui ó, www.mente, mas não é de mentira.com, então não minta, mente.com, e ao acessar essa plataforma, você precisará entrar com um número, um código, está aqui, 1965-7459, para quem já funcionou, diga, aqui funcionou, já funcionou? Olha que as mulheres são demais, né? Já funcionou, fica em pé para quem já funcionou, olha lá, só para eu ter uma noção, olha, tem mais, e então, vamos esperar mais um pouquinho. O QR Code às vezes não funciona em todos os aparelhos, então eu aconselho você que você acesse www lá no Google, por exemplo, né? mente.com, e aí o número
código que você precisa, 1965-7459. Tente, porque a sua resposta vai vir para a tela. Não é identificada, obviamente, mas você vai somar os números mediante as perguntas que nós faremos aqui. Quem está preparado, levante a mão. Tem pouca gente, tem pouca gente, tem pouca gente. Então é o seguinte, irmãos, o nosso tempo é muito precioso. Se nós não conseguimos acessar aqui, vamos pular essa parte. Mas eu tinha algumas perguntas para fazer para você acerca. Então, temos problema com rede, então, do Wi-Fi, então muitas vezes as pessoas não conseguem mesmo. O tema é o poder que santifica e capacita. Se eu perguntasse a você, então, produção, já podemos ir para o sermão. Primeiro, segundo slide, vamos abordar aí a nossa pesquisa, a nossa enquete. Estou guardando aqui na tela. Ah, chegou? Bom, para quem chegou, você tem um companheiro de oração, sim ou não? Olha lá, 69, 74, 71, 23 não tem, 74, 72, 69 diminuiu porque é proporcional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só que beleza as bolinhas, olha os irmãos todos reunidos em oração, tá vendo? Olha só, resposta online. O Multiplique é high-tech mesmo, para a glória de Jesus, olha que beleza. Olha só, está chegando, está chegando, está chegando, olha lá. Mais gente se juntando, olha, é muito importante ter um companheiro de oração. O texto de hoje, Atos capítulo 3 e 4, fala que Pedro e João subiam para a oração. Então, se você não tem, primeiro apelo para você hoje, não saia daqui sem combinar com alguém, homem com homem, mulher com mulher, não é? Há um ditado, né? Homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Não está na Bíblia, mas vale, tá bom, gente? Homem ora com homem, mulher ora com mulher. Vamos lá, próxima pergunta, pode passar, produção. Vamos lá, produção, dá um enter a isso. O seu cônjuge tem um companheiro de oração? Essa pergunta é muito importante, porque mesmo que sua esposa, por exemplo, não esteja aqui, pastorzão, fala aí para nós se a sua esposa tem uma companheira de oração. Muitas vezes os pastores, já com a mentoria, com o discipulado, estão conseguindo ter alguém com quem compartilhar, orar junto, que é fundamental, mas as mulheres estão ficando à margem muitas vezes. Por quê? Porque nós pastores não incluímos as nossas esposas. Você viu como diminuiu o número aqui de irmãos? E tudo é proporcional. Tudo aqui é proporcional. Então veja bem, as mulheres, irmãs, em nome de Jesus, saiam daqui hoje levantando uma companheira de oração em nome de Jesus. É muito importante. Olha só, mais da metade das irmãs ainda não tem. É algo que nós precisamos cultivar, essa cultura de ter com quem compartilhar e orar. Vamos para a próxima pergunta. Vai lá, produção, olha que beleza. Você e o seu cônjuge oram regularmente juntos? Ali tem a opção, sim, todos os dias, sim, quase sempre, poucas vezes, raramente. Olha só, todos os dias está ganhando, graças a Deus. Olha só, o gráfico vai se mudando, poucas vezes, agora está empatadinho. Olha só, pau a pau, poucas vezes. Vamos aumentar o número de vezes. Olha lá, sim, quase sempre, passou ali um pouco à frente. Olha lá, você está mandando e as respostas estão chegando. Agora, chama atenção, está em verde, mas é vermelho, o raramente, concorda comigo? É isso aí. Ok, produção, vamos subir, mais uma pergunta. Você investe mais ou menos, aproximadamente, quanto tempo diário em oração? E quando você faz isso, você ora por quem? Olha só, por você mesmo, por sua família, pela igreja, pelos missionários, pelas nações a serem alcançadas. Olha onde estão aí, olha só que revelamento, irmão. Para não falar revelação, que é proibido no meio batista, falando de revelação. Olha que revelamento aí. Muita gente orando pela sua família, natural, muito importante.
menos gente orando pela igreja do que por si mesmo. Agora, missionário, quantos missionários tem aqui? Fiquem em pé, missionários. Vocês estão lascados, mas não é em nome de Jesus, é por falha nossa. Então eu quero pedir perdão a você, missionário, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Eu aprendi com o pastor Russell Shedd, salvo engano, uma ideia sobre o círculo da oração. Então faça um círculo em torno de você, um círculo imaginário em torno de você, depois em torno da sua família, depois em torno da sua igreja, depois em torno da sua nação, depois em torno do mundo, onde você vai encontrar muitos dos nossos missionários. Por onde eu começo a orar? Depois da adoração a Deus, depois de pedir perdão a Deus, lavar a minha alma diante do Senhor, eu começo pelo círculo de fora, pelo missionário. Senão vai acontecer o quê? Eu vou gastar tempo comigo, com a minha família, com a minha igreja e com o meu pet. Com o meu pet. É escandaloso, irmão, saber que nós não mandamos dinheiro para missões, mas gastamos com o pet. Tem pet, não sou contra, a criação é de Deus, mas o missionário é mais importante que o pet. Tem pet aí, parecendo uma dama, entendeu? Todo cuidado e tudo é para ele, consulta 3 vezes, e agora descobri, tem até quiropraxia, sabia? Aquele negócio de estalar os ossinhos, pro coitadinho do pet. E o missionário está se lascando, está sendo quebrado aí, não é? E quem amassa as costelas aí, a coluna do missionário, são as lutas. Irmãos, vamos orar assertivamente pelos missionários. Quem aceita o desafio de antes de orar por si, orar pelo missionário, fica em pé em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aplauda o Senhor. Olha aí, missionário, você ganhou muitos intercessores. Amém. Pode sentar-se. Senão a gente fica orando por nós, e por nós, e por nós. Eu, meu marido, minha filha, minha faculdade, meu trabalho, meu gato, meu cachorro. É só assim. O que é isso? Vamos para a próxima oração. Agora, o tempo que nós oramos. Quanto momento de tempo nós investimos? 5 minutos, 10 minutos, 15, 30 ou mais de 30 minutos. Vamos ver aqui a temperatura da oração nesse recinto. Olha que beleza, mais de 30 minutos, 28% está ganhando. 5 minutos, está caindo, graças a Deus. 5 minutos, irmão, não dá nem para falar o nome de 4, 5 missionários, viu? Não dá não. Não dá nem para mencionar um nome, sobrenome. Olha aí, é isso aí. Amém, muito obrigado, produção. Acho que é o último slide. Uma salva de palmas para a nossa produção aí, que funciona de verdade. Parabéns, pastor Fabrício aí pela sua turma. Vamos ler rapidamente agora então Atos capítulo 3 e 4. Tem mais um? Ah, sim, isso é muito importante. Olha lá. Sua igreja tem dificuldade em crer no sobrenatural? Olha a sinceridade aí, ó. Olha que bênção. 46, 41, não tem. Tem uma pergunta, uma resposta interessante. Geralmente não, mas depende do milagre. Esse negócio de crescer osso, nascer osso, não é para todo mundo, viu, pastor Esdras, né? Nasceu osso no joelho do irmão, olha só. Graças a Deus, nossas igrejas estão aí crendo no sobrenatural. 23% das igrejas ainda tem um pouco de dificuldade, é aquela história, não, antigamente, não é verdade, lá no tempo dos apóstolos, testemunhas oculares, irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sim ou não? Claro, então os milagres estão aí, e eles vão fazer parte da nossa vida cristã. Agora vamos para o texto, Atos 3, tem mais? Rapaz, você já, sim, está no texto, você já levou pessoal e individualmente uma pessoa a Cristo? Olha só, olha 98, que beleza, muitos discipuladores aqui, olha só a evangelização discipuladora funcionando, mas também não multiplica a moleza, tinha que ser assim, não tinha? Graças a Deus, vamos fazer isso lá na igreja para você ver, aí muda, né? Que bênção, irmãos, diga glória a Deus. Não, vocês não entenderam, eu quero um glória a Deus batista.
Glória a Deus! Irmãos, nós cremos que Deus merece a glória, e é maravilhoso ver que os irmãos têm essa experiência fantástica de levar alguém a Cristo. Mas tem uma pergunta interessante que trata de RD, relacionamento discipulador. Olha só, depois que você conduziu essa pessoa a Cristo, você acompanhou essa pessoa, você continuou investindo na vida dela, não fez aquela ruptura. Olha, agora eu evangelizei você, e da agora em diante você segue sozinho, vai aí ver o pessoal da igreja. Olha só, que bênção, hein? Olha, sim, 70%, 67%, 68%, mas ainda tem uma boa parcela que ainda não teve essa oportunidade. Que Deus esteja falando com você e comigo, e a gente realmente invista em cuidar de pessoas. Esse é o propósito do Senhor para nós. Agora vamos para a Bíblia, irmão. Chega de pesquisa. Chegou a produção? Isso, parabéns. Olha lá, capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, um olhar intencional. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, que lhe deu esta saúde perfeita como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. De fato,
Todos os profetas, desde Samuel em diante, um por um falaram e profetizaram estes dias que Deus fez, como os profetas Samuel, um por um falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. E disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Diga glória a Deus. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, porque já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000, diga glória a Deus. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, e estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores, todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante de todos os senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Diga glória a Deus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer contra eles nada. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre eles, perguntando: o que faremos a esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles deixaram os apóstolos irem. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Soltaram-nos. Para terminar, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo. Viu porque a gente precisa de companheiro de oração? Contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano Senhor, presta atenção nos pronomes, ó soberano Senhor, Tu
fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram com que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, a nós os teus servos, para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor pela sua palavra maravilhosa. Que coisa, irmãos! Que poder é esse? Começou: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Uma pergunta que eu vou fazer para você agora: é possível receber o Espírito Santo sem o poder do Espírito Santo, sim ou não? Presta atenção. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você passa pela regeneração, você recebe o Espírito Santo. Ele vem com o poder dele ou vem sem o poder dele? Ele vem com o poder dele. Então, irmãos, falar do poder de Deus, o poder do Espírito Santo, estamos falando simplesmente da nossa conversão e o modo como nós deveríamos caminhar na vida cristã. O apóstolo Paulo nos ensina: não extingais o Espírito. Quando, nas linguagens do pastor Hernandes Dias Lopes, o Espírito é nosso residente, mas não é nosso presidente. Quem manda é a gente. Nós o recebemos, mas nós dizemos: Senhor, olha, deixa eu tomar essa decisão. Senhor, deixa eu exercer esse pensamento, esse julgamento. Por isso, irmãos, certa vez, alguém mencionou isso na história, que o pastor Billy Graham, no começo da sua trajetória ministerial, estava numa igreja, e naquela igreja havia um processo disciplinar em curso, e ele estava lá. E aí o pastor da igreja perguntou ao pastor Billy Graham na ocasião: olha, esse homem vai ser disciplinado porque ele bebe, o que o senhor acha disso? E aí foi constrangedor. Ele disse: olha, o mesmo texto que diz: não vos embriagueis com o vinho, diz: mas enchei-vos do Espírito. A igreja está cheia do Espírito, ou nós vamos também corrigir quem não está cheio do Espírito Santo? Isso nos faz pensar, meus irmãos, que é muito fácil nós julgarmos os pecados das pessoas, mas aliviar para nós vivermos uma vida sem poder de Deus, uma vida de rotina religiosa. Conhecemos as canções, conhecemos os textos bíblicos, conhecemos até o estatuto da igreja, alguns conhecem o regimento interno, as regras parlamentares, mas a ação poderosa do Espírito Santo não é vista na vida das pessoas. Isso é muito sério. E então, que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. O poder que santifica a gente, poder do Espírito Santo. O poder que habilita, que capacita a gente, é o poder do Espírito Santo. E quando eu falo o poder, você notou que no texto várias menções ao nome de Jesus. Então, o poder do Espírito Santo e o nome de Jesus, eles estão centrados nesse texto da palavra de Deus, dizendo que você e eu precisamos viver mediante o poder do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Quem crê, diga glória a Deus. Que poder é esse? Vamos pôr na tela para nós aí, produção. Isso. Que poder é esse? Leiam comigo na tela. Que poder é esse? A resposta é o poder que, primeiro, segundo, terceiro, quarto,
Quinto, é isso aí. Vimos que o texto começa com oração e termina com oração. Perceberam, irmãos? Que texto precioso da palavra de Deus que nos orienta. Olha aí, slide seguinte, o poder que emana da oração, Atos 3:1. O episódio de Pedro e João é a primeira cura narrada em Atos. Começa e termina com oração. Aí a pergunta que eu fiz: você tem um companheiro de oração? Porque em falando do poder que nos santifica, nós entramos num processo que é feito pelo Espírito Santo, mediante a lavagem, a limpeza pela palavra de Deus, mas nós precisamos de pessoas para prestar contas. Você se lembra do acróstico raízes, o S, solicitação de contas? Irmãos, enquanto nós oramos sozinhos, nós escondemos os nossos pecados. E eu aprendi que é melhor eu confessar a tentação do que amargar e esconder o pecado. Um pastor tinha luta no sábado à noite, porque havia numa determinada emissora alguns filmes picantes. E ele, vez por vez, falhava assistindo aqueles filmes. Sentia-se podre, esgoto a céu aberto no dia seguinte, quando tinha que ministrar na igreja. Até que ele pediu ajuda. E ele ligou para um amigo e falou: amigo, eu preciso confessar, eu não estou vencendo. A partir daquela data, todos os sábados à noite, o amigo, que era um pastor, ligava para ele e falava: irmão, você vai vencer em nome de Jesus e vai estar santificado para pregar a palavra amanhã. E aí orava com ele. Irmãos, ele venceu, ele foi santificado pelo Espírito de Deus, pela lavagem na palavra, mas pela companhia de alguém que com ele compartilhava suas lutas. Irmão, não esconda as suas tentações. Até Jesus foi tentado. A tentação não é pecado, até que você a abrigue no coração, que você ceda à carne, e aí você deixe a tentação, depois do clamor que ela tem por ação, consolidar pecado na sua vida. Sai disso em nome de Jesus, pede ajuda, ora, porque é muito importante. Próximo slide. A oração, a santificação e o avivamento. O pastor Sam Tippett tem ministrado a alguns líderes no Brasil. No seu livro ele diz: olha, a oração precede o avivamento. O avivamento é um mover de Deus, mas sempre encontra pessoas orando. Quem aqui ora por avivamento? Levante a mão. Amém. Vou te dizer uma coisa, Deus falou comigo muito sério: Gilson, não espere por avivamento. Sabia disso? Eu tive um professor na faculdade teológica, um americano, norte-americano, e eu perguntei: mas como é que você veio para o Brasil? Como é que aconteceu? Ele falou: olha, estudando a história dos avivamentos, eu vi que o Brasil não tinha passado por um avivamento. Eu vim para cá para esperar o avivamento. Eu achei lindo, eu falei: cara, que coisa maravilhosa. Alguém muda o seu sonho, a sua vida, leva a sua família para uma outra nação, porque quer experimentar um avivamento. Isso é notório, isso é notável, isso é lindo. Entretanto, meus irmãos, nós não precisamos esperar o avivamento vir de lugar algum. O avivamento deve ser uma ação pessoal, uma busca pessoal. Eu busco a Deus por um avivamento pessoal. Enquanto você espera que a igreja seja avivada, ela continua firme e você é gelado. Então, em nome de Jesus, parta para a oração, arrume um companheiro de oração, confesse seus pecados, busque santificação no nome do Senhor, e um avivamento começará na sua vida. A sua esposa, o seu marido vão perceber, a igreja vai perceber que alguma coisa está mudando. Sabe por quê? Porque você não está esperando pelo avivamento. Você entendeu que o avivamento é pessoal, que ele é possível, que ele é necessário, que ele é urgente e que ele é intransferível. Busque a Deus, busque um avivamento pessoal, senão o ministério não vinga, senão a vida não vai para frente. Deus quer derramar sobre todos nós, indistintamente, um avivamento poderoso, mas não espere ele vir de ninguém, nem da convenção, nem da Junta de Missões Nacionais, do Multiplique, porque o avivamento vem de uma vida derramada no altar do Senhor. Pastor Russell Shedd diz o seguinte:
O avivamento tem as suas raízes no arrependimento, e sem arrependimento não há avivamento. Irmãos, enquanto nós não dobrarmos nossos joelhos, lamentarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, pedimos ajuda, o fogo não cai, o fogo não vem, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus quer purificar a nossa vida, para então lavar a nossa vida e utilizá-la para a glória e para a honra do seu nome. O pastor Jonathan Edwards, falando sobre avivamento, disse: o avivamento é algo que acontece, não é algo que se promove. O homem não é o agente, ele é o objeto dessa obra do Espírito. Deus é absolutamente soberano em cada dádiva que acontece. Isso é tão verdadeiro acerca do avivamento, como é de qualquer obra redentora, grande obra. J.I. Packer disse: o avivamento é inteiramente obra da graça, pois sobrevém a igrejas e cristãos que merecem apenas o julgamento, e Deus o faz acontecer de maneira a mostrar que a sua graça foi decisiva nele. Repetidas vezes o avivamento tem vindo de maneira súbita, irrompendo frequentemente em lugares obscuros, através do ministério de homens também obscuros. Prestou atenção? Também obscuros. Através do ministério de homens também obscuros. Na verdade, ele vem em resposta à oração, e onde ninguém orou, é provável que também ninguém seja avivado. O poder que emana da oração, ele pode ser visto em Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus, irmãos, de manhã, antes do sol nascer, na escuridão ainda, saía para orar. Nós queremos orar muitas vezes durante o dia, temos preguiça de dedicar a Deus os melhores momentos, que é aquele que nós acordamos. Pela graça de Deus, irmãos, eu tenho tido a alegria há muito tempo de acordar e sorrir. Sabe o que é acordar sorrindo, ajoelhar sorrindo? Porque o Espírito Santo testifica no meu coração que eu estou fazendo a coisa mais certa que eu posso fazer durante o dia: ir à presença da face do meu Deus. E eu sei que quando eu me ajoelho, meus irmãos, eu estou chegando ao lugar mais alto que eu possa alcançar. Eu estou perto da graça, eu estou perto da misericórdia, eu estou perto do poder de Deus. Jesus preparou o ministério dele no privado, e aí o público percebeu. Eu e você temos ministério público, somos pastores, somos líderes, queremos o sucesso no ambiente público, mas não devotamos o quê? A devida atenção ao Senhor no ambiente privado, lá no quarto de orar. Fecha a tua porta e ore, o teu Pai que está te ouvindo, Ele te recompensará. O pedido dos discípulos nos ensina muito. O Senhor Jesus tinha feito milagres, sinais, maravilhas, ensinava com autoridade a palavra de Deus, mas os discípulos não pediram: Senhor, nos ensina a pregar. Eles não pediram: Senhor, nos ensina, dá a dica para nós aí de como fazer curas, sinais, maravilhas. Mas os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles sabiam que a chave do relacionamento com Deus, uma vida de poder, vinha da gente entrar sistematicamente, humildemente na presença do Senhor. Lucas 11, 9 a 13 mostra para nós algo muito importante, meus irmãos. Estou lá na frente, viu, produção? Estou no ponto 1. Mostra alguma coisa muito importante. Todos nós conhecemos o seguinte: você sabe de cor: pedir e... Não ouvi. Pedir e... buscar e... bater e... Então, joia, irmão, vamos pedir carro, vamos pedir casa, vamos pedir um montão de coisa. Mas o texto em Lucas 11, de 9 a 13 diz: e isso ele dizia a respeito do Espírito Santo. Esse é o melhor pedido: é pedir, é buscar e é bater. Senhor, eu preciso do Espírito Santo regendo a minha vida, do Espírito Santo me dirigindo, me conduzindo. Irmãos, eu pus uma placa desse tamanho no meu escritório, na minha escrivania. Todo dia eu vejo e oro e ponho a mão e falo: Senhor, tem misericórdia, me ajuda a buscar, me ajuda, Senhor, pedir, buscar e abater. E eu quero é o Espírito Santo. Essa é a ordem. Isso tem a ver, irmãos, com a grande comissão. Quem foi o maior discipulador da história, meus irmãos? Foi Jesus, sim ou não? Quem foi o maior discipulador da história? Jesus, sim ou não? Claro que foi Jesus. Entretanto, Jesus, para enviar os seus discípulos, os apóstolos, para a grande comissão, ele disse: vocês não estão prontos, vocês já receberam tudo, mas
Lucas capítulo 24, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga glória a Deus. O discipulado, irmãos, transfusão de vida, é compartilhamento de dor, de orientação, mas é imprescindível a experiência do poder do Espírito Santo fluindo na nossa vida. A obediência é requerida, Atos 1,14, assim que o Senhor ascendeu aos céus, os discípulos obedeceram, voltaram e ficaram reunidos, cerca de 500 pessoas, estavam ali, 120 pessoas, estavam ali quem? Os apóstolos, até os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, e eles perseveravam fazendo o quê? Aguardando do céu a promessa, o Espírito Santo da promessa. O Espírito já foi derramado, meus irmãos. O derramamento histórico aconteceu uma única vez, é irrepetível, mas a visitação poderosa do Espírito Santo acontece todo dia, toda hora, onde você estiver. Dobra o seu joelho, clama a Deus, fala: Senhor, eu não posso respirar sem o poder do seu Espírito Santo. Irmãos, precisamos desse poder. O ministério não pode ser gerido por métodos. Embounds diz o seguinte: os homens procuram métodos, mas o método de Deus é o homem, e o método preferido de Deus é o homem cheio do Espírito Santo, alguém que ouve a voz do Espírito, alguém que obedece à voz do Espírito. Irmãos, o ministério não é uma profissão. O trabalho que você, irmão, líder na sua igreja, não pode ser feito com base na sua experiência, o quanto você conhece de eclesiologia da igreja. O resultado que aconteceu em Atos capítulo 2 foi inegável. Todos os que estavam ali, orando, aguardando, buscando, foram cheios do poder do alto, irmãos. E ali houve a reversão da torre de Babel. Aquilo que não se entendia entre os homens ali, pelo poder de Deus, um anunciava e todos entendiam, porque Deus estava se movendo sobre quem estava esperando, aguardando o Espírito Santo da promessa. Meu irmão, meu amado, não leve o ministério na força do braço, não vai dar, vai frustrar de novo. Dobra o seu joelho e clama, e à medida que você clamar, você vai perceber que você está mudando por dentro. Você vai perceber as lágrimas voltando, você vai perceber que a sua conduta aponta muito mais pecado e impureza do que você imaginava. Nós nos acostumamos, irmãos, medir-nos uns pelos outros. Ah, o fulano é assim, o outro é assado, eu não sou tão mal. Irmãos, essa é a conta errada. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor e chorar os nossos pecados. Irmãos, é muito importante. Esse poder também é o poder que opera maravilhas. A sensibilidade dos apóstolos ao entrarem ali diante daquele homem é impressionante. Às 15 horas, 3 horas da tarde, era regular, oração da manhã, da tarde, da meio-dia à tarde, eles buscavam o Senhor. 3 horas da tarde, João, Pedro estavam indo para a oração, mas aquele dia havia algo diferente. Eles já estavam muito movidos pelo poder do Senhor. Os olhos, a percepção deles da vida e das pessoas agora era parecida com a de Jesus. E quando aqueles homens viram aquele aleijado, Pedro e João disseram: olha para nós. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós vemos que em nós, pela misericórdia de Deus, há algo para ser oferecer. E ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro para te dar, porque o homem estava aguardando uma esmola, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Diga glória a Deus. Aquele homem então creu pela fé, e a sensibilidade de Pedro tomou pela mão, porque 40 anos naquela posição, aquele homem precisava do toque, do carinho, do amor, da atenção. É isso que a Cristolândia faz, é isso que a Cracolândia experimenta, a compaixão, o amor dos irmãos, que não só oram, mas vão lá, abraçam, cheiram aquele mau cheiro, aquele esgoto a céu aberto das pessoas, mas eles têm a compaixão do Senhor. E a gente vê as lágrimas daqueles homens e mulheres drogados dizendo: alguém olhou para mim com um olhar diferente. Eles são recusados o tempo todo, são discriminados, eles recebem xingões, palavrões, mas quando chega um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo e os abraça e os afaga, eles estão tendo um contato poderoso com quem? Com a pessoa de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, preste atenção nas pessoas. As pessoas precisam de abraço, de carinho.
Pela misericórdia de Deus, eu tenho tido muitas oportunidades de olhar uma pessoa chegando na igreja, às vezes na calçada, e eu chego do nada, e eu falo, eu sou velhinho, agora eu posso fazer bobagem, eu posso falar coisas que ninguém leva em consideração. Eu olho para um homem e falo assim, eu posso te dar um abraço? Eu sou estranha? Pode. E eu abraço, e quantas vezes, o Espírito Santo fala comigo, aperta esse abraço, e fala para ele, que ele é meu filho, fala para ele que aqui é a casa dele. Irmãos, N casos, muitos, casos de pessoas que experimentaram passar por muitas igrejas, e não achavam lugar, e falaram com Deus, Deus, é a última igreja que eu vou, é a última igreja que eu vou. E quando olha aquele homem, aquela família, Deus me impele, e eu digo, eu posso te dar um abraço? E eu abracei aquele homem, e falei no ouvido dele, está tão gostoso, está tão gostoso esse abraço aqui, posso ficar mais um pouquinho aqui, quieto? Mas eu fiquei. Na hora que eu larguei, eu senti o desejo de abraçá-lo. Eu falei, você me permite, me perdoa, eu queria te dar mais um abraço, eu posso te dar um outro abraço? E ele falou, claro, sem entender muito bem. E eu abracei, e em seguida disse, aqui é a sua casa. 4 meses depois, eu fiquei sabendo que aquele homem tinha dito, Deus, é a última igreja que eu vou, porque depois da pandemia, todo mundo está desigrejado, tudo está estranho, tudo está diferente, eu posso ficar na minha casa. Mas quando ele entrou naquele lugar ali, ele sentiu o amor de Deus, a sensibilidade, a voz do Espírito Santo, para tocar, para abraçar, para cuidar de pessoas, é fundamental. Além do poder de Deus, a mão amiga, a compaixão e a graça. Ali nós vemos também que esse poder que opera maravilhas, irmãos, encontra a fragilidade do homem e o poder de Deus. Eu não tenho nada, e eu aprendi nesse texto, a gente só dá o que tem. Pastor Esdras, a gente só dá o que tem. Se eu não busco a Deus, se eu busco muito pouco a Deus, eu tenho muito pouco a entregar, eu tenho muito pouco a fazer, eu tenho muito pouco a dizer. Meu amado irmão, quando você entra na presença de Deus logo cedo, e o Senhor enche o seu coração, você ganhou palavra, você ganhou mensagem para o dia todo. Onde você chegar, você terá algo de Deus para repartir com as pessoas. Deixe Deus te usar, deixa Deus fazer a obra na sua vida. E o resultado, irmãos, aquele homem saltou e saltou para a vida eterna. Ele nunca tinha andado, ele deu um pulo, um salto, e começou a saltar, irmãos, saltar e saltar, e ele adorava a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não era em algumas igrejas batistas, glória a Deus, glória a Deus. Não, aquele homem, 40 anos, ele estava pulando, animado, saltando. Foi um salto para a vida eterna, mas foi um salto para dentro da comunidade, porque ele começou a acompanhar Pedro e João. É isso que o RD faz no discipulado. A gente ganha a pessoa para Jesus, e depois ela acompanha a gente. Para onde a gente vai, a gente leva. Pastor William Salgado é especialista nisso, né? Ganhou, levou. É assim, ele ganhou, ele levou. Vai para congresso, vai para retiro, vai para oração, vai fazer compra, vai trocar pneu, porque isso faz diferença na vida das pessoas. É a fragilidade humana, mas é a sensibilidade que Deus nos dá, e é o poder de Deus mudando as pessoas. Diga aleluia. Mas irmãos, terceiro destaque aqui, o poder que unge na pregação. Olha só que sermão maravilhoso, olha a aula de homilética aqui. O sermão dele tinha introdução. Por que é que vocês estão olhando? Olha que introdução legal, né, gente? Olha, todo mundo ficou atônito, olhando o que aconteceu. Eu falei, por que vocês estão olhando? Olha que introdução. Conexão, chamou as pessoas. Aí vem o testemunho. Não foi por nosso poder ou piedade que fizemos isso a esse homem. Não foi. Aí vem a denúncia, mas foi o poder o testemunho foi em nome de Jesus, porque o nome de Jesus curou esse homem, não fomos nós. Aí vem a denúncia: vocês crucificaram a Jesus, vocês entregaram o Senhor, e aquele que Deus ungiu, olha só a expressão que o texto diz: aquele a quem Deus ungiu, vocês mataram. Pensaram que mataram, mas o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas. Diga glória a Deus. Irmãos, nesse mundo pós-moderno, pós-pandêmico, complicado, creia sempre, traga para a sua vida o poder da ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que o poder que operou a ressurreição de Jesus é o poder que opera em você. Diga para a pessoa que está do seu lado: o poder que levantou Jesus da sepultura é o poder que opera na sua vida. Diga para ele, lembra ele aí.
é o poder que opera em você, não é o conhecimento de textos bíblicos, não é o conhecimento da fé, mas é o poder de Deus. Depois da denúncia vem o anúncio: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Não se ganha alguém para Cristo sem fazer denúncia. A denúncia é, mesmo que por ignorância, está no anúncio, mesmo que por ignorância você rejeitou aquele a quem Deus ungiu, arrependa-se do seu pecado, para que os seus pecados sejam cancelados. Não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem ressurreição, não há evangelho sem um testemunho poderoso por parte do Espírito Santo. Deus é lindo demais e conta conosco. O apelo: convertam-se das suas maldades. Irmãos, o milagre foi instantâneo. Nós vimos ali uma grande revolução, conversão. 4 destaque: o poder que nós estamos falando, o poder de Deus, o poder do nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, que nos santifica e nos capacita, nos habilita. Ele também se manifesta na perseguição. Olha, chegaram os líderes e viram que havia um alvoroço ali entre os judeus. No templo, o templo era o lugar onde os sacerdotes, os líderes religiosos tinham a primazia. E agora acontece o quê? Pode mudar a produção. Número 4. Acontece o quê? Todo mundo está olhando algo novo, inusitado. Houve um milagre. Todo mundo está segurando a sua atenção naquele homem, porque reconheceram que era aquele mesmo homem que há 40 anos era colocado ali na porta formosa para pedir esmolas, paralítico. E então houve um grande alvoroço. E quando os líderes tentaram entender, o texto termina 4:4 dizendo assim: naquele dia agregaram-se mais 2.000 pessoas, chegando o número dos discípulos a quase 5.000. Diga glória a Deus. Não, digam glória a Deus Batista, irmão. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Alguém pregando a palavra e o poder de Deus se manifestar tão grandemente, que mais de 2.000 pessoas creram, saíram da sua zona de conforto, da sua religião, e creram em quem? No nome de Jesus. E não só nisso, o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Porque o grande problema para eles, e os saduceus estavam ali, é que se falasse na ressurreição, pois eles disseram: é fato, o Senhor ressuscitou, nós somos testemunhas disso. Eles foram capacitados. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, dá testemunho da fé. Que coisa maravilhosa, quando o homem e a mulher de Deus têm certeza que ele sozinho não tem discurso, que ele sozinho não tem argumento, ele precisa do poder de Deus. E quando o homem e a mulher de Deus são cheios do Espírito Santo, as coisas de fato acontecem. Olha só que coisa linda, aquelas autoridades ficaram pasmas, assustadíssimas, porque eles perceberam que eles eram homens simples e sem instrução. Com que autoridade? Como que esses homens fazem isso? Como que eles têm autoridade em falar sobre esse nome de Jesus? Eles são homens simples, são pescadores, gente muito simples, sem estudo. E aí o texto revela algo: eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso merece uma salva de palmas, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. O discipulado do pastor Fabrício, no poder do Espírito Santo, fez com que a oposição, a perseguição, percebesse que não eram homens simples, mulheres simples, eram simples do ponto de vista sociológico, mas eram especiais, cheios do poder de Deus, e tinham estado com Jesus. A vida de Jesus fluía neles. Meus irmãos, o que nós precisamos é ser parecidos com Jesus, e ninguém vai fazer isso por esforço próprio. É só a ação do Espírito Santo, da palavra, a coerência na busca de Deus, que vai nos tornar pessoas parecidas com Jesus. Aleluia. Eles então foram advertidos por causa do nome. É isso mesmo. Irmãos, nós estamos começando a viver dias, pastor Fernando, que alguns dos nossos líderes no Brasil estão sendo advertidos, só por dizerem que homem é homem e mulher é mulher. Só por crianças cantarem que eu nasci menino, Deus não errou e me fez menino, Deus não errou comigo, Ele me fez menino, eu sou menina, já tem levado pessoas aos tribunais.
A oposição está chegando, ela pode aumentar muitíssimo, mas nós temos que saber que não podemos vencer uma perseguição e uma oposição com as nossas forças. Alguns anos atrás nós recebemos na nossa igreja lá em Campo Grande, um líder de um país fechado, de muita perseguição, lá na Ásia, e ele compartilhou muito, e a gente esperava que ele falasse da perseguição, e ele não falava, ele falava de Jesus, e todo mundo querendo que ele contasse experiências da oposição, mas ele também não contava. Houve um outro também, da Ásia, que teve um milagre na vida dele. O Senhor o mandou para pregar nas vilas, e uma filhinha dele morreu. Bom, é hora de você ver se você crê ou não crê. E ele orou, chorou, disse: Senhor, eu tirei a minha família de casa, lá da capital, para vir obedecer ao Senhor, aqui nas vilas, e agora minha filha morreu. Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor disse a ele: ora. E aquele homem orou, e a filha dele ressuscitou. Se você crê, diga glória a Deus. Mas aquele pregador não contou essa experiência no púlpito. E eu cheguei nele e falei: irmão, e aquela experiência da ressurreição da sua filha? Ele falou: irmão, quanto mais eu falar de mim, menos eu vou falar de Jesus. A gente não tinha onde enfiar a cara, que a gente queria ouvir as experiências dos crentes, e ele não perdia um segundo sequer. Ele não queria perder a oportunidade de falar no nome de Jesus, usando a palavra, o texto bíblico. Irmãos, nós precisamos de uma fé inabalável assim, e seremos advertidos, mas não vamos nos envergonhar, é o nome de Jesus, é uma fé inabalável. Vocês têm que parar de falar, vocês têm que parar com esse negócio. Não dava para fazer outra coisa, não é? A multidão cria, todo mundo estava vibrando, o homem estava pulando, saltando, alegre, feliz, era inquestionável o milagre. E aí fazer o que então? Vamos dar uma dura neles. É o seguinte, vocês estão proibidos de falar nesse nome. E aí vem a fidelidade inabalável de Pedro e de João: julguem vocês se é justo diante de Deus ouvir vocês e ignorar a voz do Senhor. Nós não vamos parar, não podemos ignorar o que vimos e o que ouvimos. Nós testemunharemos, glórias a Deus, intrepidez. Os dias estão ficando difíceis, e alguns moles vão partir em retirada. Por quê? Porque estão vivendo na força do braço, na vontade apenas de fazer o que é certo, mas não tem experiência com a dependência e com o poder do Espírito Santo. Irmãos, o testemunho só é válido no poder do Espírito Santo. Atos 1:8 é o preâmbulo, é a abertura, é a introdução da grande comissão. Recebereis poder ao vir sobre vós, e então sereis minhas testemunhas. Não tem jeito de testemunhar com conhecimento teológico, com o cursinho que a gente fez sobre a evangelização. É indispensável o poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E para terminar, irmãos, é esse poder que orienta as nossas orações, a oração centrada em Deus. Produção linda, maravilhosa, muda para nós. Olha só, a oração, meus amados, de Atos capítulo 4, você tem que estudar em casa. Por que ela é uma oração centrada em Deus? Ela é teocêntrica, porque ali não se ora por mim, pela minha filha, pelo meu marido, pela minha família, pela minha igreja, pela nação. Eu oro para aquilo que está no coração de Deus, a grande comissão e o amor de Deus pelos perdidos, meus irmãos. Essa é a oração que tem que ser o notável na igreja. A igreja tem que orar por pessoas que ainda não se encontraram com Jesus. A oração eu li enfatizando os pronomes teu, tua, seu, sua. Não tem nada minha, nossa, tudo é para Deus. E nessa oração nós vimos que soltos das autoridades, eles voltaram para os seus e ali oraram. Esse é o valor da igreja. Estão dizendo, já diziam antes, Cristo sim, igreja não. E depois da pandemia principalmente, agora eu conheço pastores, pregadores, youtubers melhores que os meus pastores, que meus líderes. Não tenho falta de nada, irmão, tenha cuidado e consciência de que
Você é muito importante no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é importante para você. A oração que é feita entre os irmãos é uma oração que nos ajuda a entender e ter o senso de família de Deus. Que história é essa de você orar sozinho por você? Você não é o centro das galáxias, o centro do universo, não, é Deus. A oração deles começou: Tu soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a evocação mais linda. Comece a sua oração como Jesus ensinou. Jesus ensinou a oração do reino. Pai nosso, não é meu Pai? Pai nosso, diga, Pai nosso. O Pai é seu? É seu? É seu, mas é nosso, é seu dentro da comunidade dos salvos, a família de Deus. Pai nosso que estás no céu, Ele está entronizado, santificado seja o teu nome. Comece as suas orações sempre glorificando a Jesus, falando como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Use canções, use expressões, leia salmos, mas não comece orando dizendo: Senhor, nesse dia me abençoa. Por favor, em nome de Jesus, aprenda a oração do reino com o Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Adore o Senhor. Segundo lugar, venha o teu reino, irmãos. Não é o meu reinadozinho, não. É venha o teu reino. A tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. No meu temperamento, sabe esse meu jeitão? Esse negócio que eu falo: não, eu não levo desaforo para casa. Você acha bonito isso? Você acha bonito isso? Jesus levou muito desaforo para casa, porque Ele era cheio do Espírito Santo, e Ele não perdia tempo com conversa mole. Esse negócio de chamar temperamento de é o meu jeito, é o meu sangue baiano, né, pastor Fernando? É outra coisa, o ditado é outro. Baiano tranquilo. Esse meu sangue, esse ou aquele daquela ou daquela nacionalidade, cai fora, irmãos. O sangue de Jesus tem poder para transformar todo homem, toda mulher, fazer dele um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Aleluia! É uma oração que glorifica a Deus. E ele fala: juntos unem as vozes para dizer: Senhor, nós temos lido na palavra. É uma oração que evoca as Escrituras. O Senhor tem dito desde há muito tempo que o Senhor enviaria o teu ungido. Desde o profeta Samuel, profeta por profeta, Davi falou que o Senhor tem o seu ungido, e todos hão de conhecê-lo, e o nome dele vai ser proclamado. Então, glorificar o Senhor. A teologia da oração evangelizadora, orientada para Deus, o seu propósito, baseada nas Escrituras, nos profetas, percebendo o mover de Deus na história. De fato, Senhor, isso que está descrito, que as nações terão fúria, que as nações se unirão contra o teu servo, o teu ungido. Quem está olhando noticiários está percebendo agora no mundo inteiro isso se repetir. É verdade ou não é? Nações se levantando contra o Senhor. Pensam que é contra uma nação, mas é contra um Senhor. Lutado contra o teu servo, o teu ungido Jesus, mas eles não têm tido êxito, porque o Senhor continua Senhor da história. E aí vem para finalizar, o pedido que eles fizeram, não fizeram nenhum pedido para si próprio: Senhor, livra-nos da perseguição. Não, Senhor, dá capacidade, dá poder, dá ousadia aos teus servos de anunciarem com intrepidez a tua palavra. Fique em pé, porque nós já vamos terminar. O que você precisa é autoridade, é intrepidez para falar no nome do Senhor. Não afrouxa, não desiste, não nega fogo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te capacita a falar ousadamente. Ore: Senhor, me usa, mas antes me enche, me dá coragem, me dá ousadia. E aí, maravilhoso, tendo eles orado, o que aconteceu? O sobrenatural. Tendo eles orado a oração que agrada a Deus, a oração centrada em Deus, aconteceu o que? O sobrenatural. Moveu-se o lugar onde eles estavam orando, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e anunciavam com toda ousadia
o testemunho a respeito do nome, o nome de Jesus. Pai, que coisa maravilhosa, que coisa necessária. Nós precisamos de mais do poder do Teu Espírito Santo na nossa vida. Oh Deus, ajuda-nos, tem misericórdia, dá-nos uma visitação fresca, poderosa. Vimos, ó Deus, que ao convertermos nós recebemos o batismo do Teu Espírito, fomos selados, papai. Nós precisamos agora ser dirigidos, presididos, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Esse é o poder que nos santifica, esse é o poder que nos habilita, nos capacita a fazer a Tua obra. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.